Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, consegui gravar com a Araline e hoje a gente vai falar do nosso primeiro surto. Oi, gente, eu sou a Araline, tenho 22 anos e recentemente fui diagnosticada com esclerose múltipla. Ainda bem que a gente conseguiu gravar o vídeo junto hoje, então continue com a gente que nós temos muita coisa legal para você hoje. O meu primeiro e único surto, ele durou em média 2 meses, porque o meu primeiro sintoma foi uma crise de tontura. E aí eu lembro que eu fui dormir à noite, assim, bem legal, eu não estava me sentindo tonta, mas quando eu acordei no outro dia, eu já estava, assim, eu estava a ponto de não conseguir andar sozinha, eu só andava ou me segurando nas paredes, ou alguém me ajudando a andar. E eu fui para emergência, de lá me encaminharam para o otorrino, e quando eu cheguei lá no otorrino, ele fez alguns exames e realmente foi constatado que eu estava com labirintite. E eu tomei algumas medicações e os sintomas até que amenizaram. Mas aí, além da tontura, eu também sentia muito formigamento no corpo todo. As minhas pernas eram muito fracas, eu cheguei até a levar várias quedas. E eu tinha uma dor de cabeça muito intensa, assim, atrás dos olhos. Não era sempre, mas quando eu tinha, era coisa, assim, só faltava enlouquecer. Daí eu me queixei desses outros sintomas para o otorrino e ele me orientou a procurar um neurologista. Ao chegar no neuro, ele passou uma ressonância do crânio e alguns dias depois eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. A partir daí eu comecei o tratamento com corticoide, inclusive eu tô com o rosto ainda um pouquinho inchado por conta do uso da medicação, mas depois de alguns dias o corticoide comprimido que o médico havia passado, ele ficou como se não estivesse fazendo tanto efeito e os sintomas do surto voltaram, não na mesma intensidade que no início do surto, mas eu voltei a ter tontura, eu voltei a ter fraqueza, o formigamento voltou. E eu tive que fazer a pulsoterapia, que é quando a gente faz o uso de corticoide na veia em uma dosagem alta. Quando eu saí da pulsoterapia, eu pensei que eu fosse sair melhor, mas eu ainda saí me sentindo um pouco tonta, eu não estava bem. Demorou mais ou menos 20 dias para que eu, assim, me sentisse bem. Hoje, por exemplo, depois de o quê? Tá com uns 23 dias da pulsoterapia, eu tô como se nunca tivesse tido esclerose múltipla na vida. Eu não sinto nada. A minha experiência de surto foi essa. Eu só queria deixar claro para as pessoas que ainda estão em surto e estão descobrindo a esclerose múltipla agora que a gente sabe que é difícil e que a gente precisa ter muita fé em Deus, precisa ter muita paciência e que no final dá tudo certo, a gente consegue viver, a gente consegue correr, a gente consegue comer. Enfim, vai depender muito também das suas lesões, da intensidade do seu surto. Mas eu, por exemplo, eu não sinto mais nada. A não sei a minha mão, que de vez em quando treme, mas não é sempre. E eu consigo levar uma vida normal. Bom, o meu surto durou mais ou menos uns 2 meses. Eu comecei a sentir bastante tontura, eu tava passando pano no chão da cozinha, eu senti tudo girar, o chão girava, eu girava, tipo, cada uma coisa para um lado, terrível. E eu fiquei assim por uns 2 dias, mais ou menos. E voltava, e a intensidade da tontura também aumentava e abaixava. E aí eu resolvi ir no otorrino, porque minha mãe tem labirintite, então eu pensei que poderia ser. E chegando no otorrino, fiz alguns exames e ele falou que era labirintite e que pode ser porque minha mãe tenha. E aí comecei a tomar remédio para labirintite. E melhorou, e fiquei tudo bem. Aí, depois de uns dias tomando essa medicação, minha tontura voltou e eu comecei a sentir formigamento no corpo e bastante fraqueza, assim, um cansaço muito grande. Parecia que eu tinha corrido léguas, assim, e não conseguia levantar direito, bem complicado. Aí depois
eu parei de sentir o lado direito do corpo, assim, não totalmente. Eu fazia os meus movimentos, mas parecia que meu corpo do lado direito não respondia da forma que eu tava pedindo. Tipo, eu meio que tentava colocar cotonete no ouvido, por exemplo, eu acertava tudo, menos o ouvido, sabe? Bem ruim. E aí eu não conseguia andar, porque eu meio que arrastava a perna, ela não respondia ao comando, né, direito. Aí fiquei bastante preocupada, a minha mãe também ficou, e aí eu fui no pronto-socorro pra ver o que era e fiz tomografia, exame de sangue, não deu nada. O médico falou pra mim que poderia ser alguma coisa na minha medula, que eu poderia estar com câncer e leucemia, sabe? Um monte de coisa. Eu saí do hospital chorando, fui pra casa, mas aí eu ia melhorando, sabe? Os sintomas iam e voltavam. A esclerose múltipla tem essa coisa, né? Dos sintomas durarem em torno de 24 horas, em intensidades diferentes, em locais diferentes. E até mesmo antes de sentir o primeiro sintoma da esclerose múltipla, eu sentia muita dor de cabeça. Eu sempre fui uma pessoa, a rainha da enxaqueca. E então, não sei se isso desencadeou alguma coisa, porque eu já fiz vários exames por conta da dor de cabeça e nunca deram nada. E depois da esclerose múltipla, a minha dor de cabeça continua a mesma, mas eu tenho com mais frequência, depois que eu fui diagnosticada. E depois disso, eu comecei a sentir bastante formigamento, né, do lado direito do corpo também. O lado esquerdo não me afetou, o lado direito que sofre bastante com a esclerose. Aí eu tinha bastante falta de equilíbrio também, por conta da força, né? Eu tentava fazer força de um lado do corpo, não ia, então meio que me desequilibrava. Falta de coordenação, sempre fui total descoordenada, mas aí eu fiquei bem mais. E fiquei sentindo esses sintomas por mais ou menos uns 2 meses mesmo, até conseguir o diagnóstico e conseguir fazer os exames certos. Mas nesse meio termo, eu fui diagnosticada com labirintite, possível leucemia, talvez tumor no cérebro, cisto, falta de coordenação mesmo por ser falta de coordenação, dislexia, porque eu não conseguia me focar. O que mais? Falaram. Crise de estresse. Os médicos falavam que eu estava estressado também, que eu dava aula de inglês na época e eles diziam que eu estava estressada com o meu trabalho. Mal sabem eles que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida é dar aula de inglês. Gente, esses foram os meus sintomas, eu só tive um surto até agora, graças a Deus. E depois do diagnóstico e do tratamento, minha qualidade de vida melhorou bastante, assim. Às vezes nem parece que eu tenho esclerose múltipla. Bom, é isso. Aguardem os próximos vídeos. A gente tem um roteiro legal e vamos tentar postar semanalmente alguma coisa. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha nas redes sociais, que muita gente não sabe ainda sobre esclerose múltipla. Eu, por exemplo, só vim saber o que era esclerose múltipla quando eu vim ter esclerose múltipla. Então, você compartilhando esse vídeo vai ajudar muita gente a conhecer, a saber um pouquinho da vida de quem tem esclerose múltipla e vai estar ajudando a gente também. Obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, obrigada!